Graça e paz. Aqui quem fala é Pastor Rui Oliveira do Bonfim. E o objetivo desses vídeos é nós podermos estar meditando no Evangelho de João. Eu já fiz um vídeo falando sobre a introdução. Hoje eu quero estar conversando com você que está me ouvindo nesse momento. João capítulo 1. Nesse Evangelho de João, o objetivo de João nesse Evangelho é mostrar que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Messias. E eu acredito que esse livro é um livro apologético. Isso porque no tempo de João já estava infiltrado no meio do cristianismo um grupo chamado gnóstico. E esse grupo chamado gnóstico, eles queriam, através do conhecimento, diz que tinha um conhecimento especial, dizer que Jesus Cristo não nasceu de uma virgem, que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus Cristo foi um homem sábio, mas não era Deus. Como muitos grupos hoje, nós temos nos nossos tempos religiosos, que afirma que Jesus Cristo é um Deus pequeno, Jesus Cristo é um Deus com D minúsculo. Algumas outros dizem que, a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo não é uma pessoa. Então, no Evangelho de João, quando a gente lê no capítulo 20, versículo 30 e 31, nós encontramos lá que Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro, mas esses sinais foram feitos ou foram colocados no Evangelho de João para mostrar que Jesus Cristo é o Cristo, o Messias de Deus. Jesus fez realmente muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, mas esses sinais foram colocados para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, do capítulo 1 ao último capítulo do Evangelho de João, o objetivo dele é mostrar que Jesus Cristo é Deus. E no primeiro capítulo, do versículo 1 ao 17, nós encontramos na palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Que ensinamento maravilhoso e quantas coisas maravilhosas nós podemos ver nessa primeira parte do Evangelho de João. Quando ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era
Deus. No princípio era o Verbo. Jesus Cristo é colocado como João, como algumas traduções diz, no princípio era o Verbo, outros diz no princípio era a palavra. Nessa palavra e verbo, nós sabemos na gramática o verbo ali quer dizer ação. Jesus Cristo é aquele que era, é aquele que é e é aquele que vai sempre ser. Nesse Jesus Cristo, ele é eterno. Aqui o texto não está dizendo, se fosse o verbo, no princípio foi o verbo. Então, como dizer, no princípio foi o verbo. É que ele não existia antes de todas as coisas existirem. Mas aqui está colocando no princípio era o verbo. Jesus apresentado como o verbo de Deus, como o logos de Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus, o verbo, daí nós podemos dizer, Jesus é o verbo de Deus, porque possui os mesmos atributos da divindade. Jesus é o verbo de Deus, porque possui íntima relação com Deus desde a eternidade. Jesus é o verbo de Deus, porque ele mesmo é Deus. Como nós podemos ver aqui, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz do homem. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então, o que nós podemos entender aqui, que Jesus Cristo é Deus. Mesmo porque se Jesus Cristo não é Deus, como disse um escritor chamado C.S. Lewis, nós podemos concluir o seguinte: se nós não crermos que Jesus é quem ele diz ser, e o que a palavra de Deus diz que ele é, então nós podemos concluir que Jesus foi o maior mentiroso de todos os tempos. Nós podemos deduzir, se não foi um mentiroso, que ele dizia que era e não era, então ele foi o maior lunático de todo o tempo, era um louco. Ou nós acreditamos que Jesus foi um mentiroso, ou nós cremos que ele foi um lunático, ou nós cremos que ele realmente é Deus. Por que nós estamos vendo isso como se fosse a repetição de Gênesis capítulo 1, onde nós encontramos: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E ali começou então toda a criação da humanidade. Então Jesus estava com Deus no momento de toda a criação. E ele estava com Deus na eternidade. Isso porque ele é o criador do tempo. Porque ele está fora do tempo. E ele é o criador de todas as coisas, como o João está dizendo aqui. Olha, a mensagem é esta: que Jesus é o verbo. E ele estava com Deus e ele era Deus. Isso é muito comum. Dentro dos cristianismos se fala muito em trindade. Eu tinha um professor no Seminário Teológico Batista do Rio de Janeiro, ou Seminário Batista do Sul, que ele dizia que o termo seria, em vez de trindade, o melhor termo seria triunidade. 3 e 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando nós lemos a palavra de Deus, não existe a palavra trindade na Bíblia e nem existe a palavra triunidade. Mas quando nós vemos a ação de Deus, nós vemos a ação de 3 pessoas que trabalham de uma forma conjunta, em unidade,
que os três se transformam em um. Olhando Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus. E disse Deus, a palavra, o Logos, haja luz, e houve luz. E diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ali já estava o Deus Pai, ali já estava o Deus Filho, e ali já estava o Deus Espírito Santo. Então, no primeiro versículo, nós vemos Jesus, o Verbo de Deus, aquele que era, que é e sempre há de ser. Então, Jesus, antes da criação, ele estava com Deus, e segundo nós encontramos, ele era Deus, e ele participou da criação de todas as coisas, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. A vida estava nele, e a vida era a luz do homem. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então a maravilha que nós encontramos aqui é o Deus, Criador de todas as coisas, se esvaziando de toda a sua glória e se tornando homem e habitando entre nós. É o Deus, Criador dos céus, da terra e de tudo que existe, se fazendo homem e habitando entre nós. O Criador se tornando criatura. Ele vindo ao mundo com o objetivo de morrer em nosso lugar. Então nós vemos que todas as coisas foram criadas. E o Criador, nós temos que todas as coisas foram criadas em Cristo, porque ele já existia antes do mundo existir. E Jesus é a luz que veio a esse mundo. E fala a respeito de João Batista. E quanta coisa a gente aprende com João Batista. Porque João Batista, as pessoas achavam que ele era a luz, que ele era o profeta. E ele poderia assumir essa posição de ser o que ele não era. Mas é interessante que João Batista ele veio para dar testemunho da luz. Ele nasceu com esse objetivo de preparar o caminho do Senhor. Ele veio para dar testemunho da luz, como diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, vida ao mundo, que ilumina todos os homens. Nessa então, João, quando perguntaram para ele, você é o Messias? Você é o profeta? Não. Eu sou o que está escrito lá em Isaías. Eu sou aquela voz que clama no deserto. Eu sou aquele que vim para preparar o caminho do Senhor e para dar testemunho da verdadeira luz. E aqui nós podemos ver, porque Jesus veio para iluminar todos os homens. Ele é a verdadeira luz. Não é isso aí uma coisa que a gente pode fazer uma comparação do sol. Não é isso, o sol é uma estrela de quinta grandeza, como nós estudamos. Mas diz que, aliás, nós sabemos que o sol ele tem luz própria. Ele é a verdadeira luz. De vez em quando a gente olha a lua nos céus, e quando a gente olha a lua no céu, a gente vê que linda é a lua, como ela brilha. Mas nós sabemos que ela não tem luz própria. Essa luz brilha, a lua brilha, quando a luz do sol bate na lua. Se ela está em posição do sol e o sol a ilumina. Não é isso, mas ela não tem luz própria. E assim também nós. Se não estivermos diante da luz e não estivermos diante de Jesus, nós não podemos brilhar. Se nós só podemos brilhar, nós vamos comparar Jesus comparado ao sol.
e nós comparado à lua. Nesse nós só iremos brilhar e refletir. Isso quando a luz de Deus vem sobre nós. Então Jesus é a verdadeira luz. E continua dizendo o evangelista João: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que eram os seus não receberam. Aqui está falando do povo de Israel, aqui está falando do povo judeu, a quem foi feita a promessa. Desde quando Deus chamou Abraão, já disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então já falava de um descendente que viria de Abraão. Em toda a história do povo hebreu, nós podemos ver que o tabernáculo representava a Deus. Nós podemos ver que o sacrifício, o cordeiro, representava Jesus Cristo. Que o templo representava Jesus Cristo. Todo cerimonial, a Páscoa, representava a libertação em Cristo Jesus. Então toda a história do povo de Israel foi falando a respeito desse Messias que iria vir. E desse Messias que iria fazer justiça. Esse Messias que seria a luz das nações, o pastor das ovelhas desgarradas. Mas é interessante que quando chega o Messias, o prometido, o esperado, diz que veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Os seus o rejeitaram. Mas no versículo 12 diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Aqui já não está se falando do povo hebreu, não está falando da descendência de Abraão, mas aqui está falando de todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É comum a gente escutar que filho de peixe é peixinho. Mas eu quero dizer para você o que nós vemos aqui, que filho de crente não é crentinho. Certo? O se tornar filho de Deus, ou para se tornar filho de Deus, é muito comum a gente escutar que todas as pessoas são filhos de Deus. Mas quando nós lemos esse texto aqui, mas todos quanto receberam, Deus do poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, está dizendo que aqueles que não creem no nome não são filhos de Deus. São criaturas de Deus, porque nós fomos criados por Deus. Mas diz que quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele fala a respeito de filhos por adoção. Nós somos adotados como filhos de Deus. Nós que estávamos perdidos por causa do pecado, nós que estávamos afastados por causa do pecado, e em Cristo nós podemos ser reconciliados. E além dessa reconciliação, além de criatura, nos tornarmos filhos de Deus. E algumas pessoas falam: mas como pode acontecer isso? Continua: os quais não nasceram do sangue. Não são filhos de Deus porque é descendência de Abraão, nem da vontade da carne, mas da vontade, nem da vontade do homem, mas de Deus. É o milagre que acontece quando o ser humano reconhece que Jesus Cristo é Deus, reconhece os seus pecados e crê que Jesus Cristo é o que ele diz ser. Nós nos tornamos filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do Deus unigênito, do Pai. Algumas pessoas dizem: como eu gostaria de conhecer Deus. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós conhecemos de Deus. Porque Jesus Cristo é o Deus revelado à humanidade. E quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós conhecemos de Deus.
Porque quem conhece Jesus, conhece Deus. Porque ambos são uma só pessoa. E continua. João testemunha a respeito dele, exclama: este é o que eu disse, que vem depois de mim, contudo tem primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então Jesus, ele é a revelação de Deus. E eu quero estar concluindo, né, essa parte do texto. Nosso objetivo é mostrar que o verbo, no princípio era o verbo, que é Jesus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, ele é o grande eu sou. Quando Deus se revela a Moisés, naquela sarça que ardia e não se consumia, quando Deus se revela a Moisés, Moisés pergunta, né, isso quando Deus dá a missão para ele: eu vou, mas qual é o seu nome? E Deus responde: diga ao povo, eu sou o que sou. Jeová, eu sou o que sou. Deus, o nome dele, não precisa a gente falar o nome, porque ele é o que é, e pelo que ele criou, e pelo que ele sustenta, e pelo que ele se revela, ele é. No Evangelho de João, nós encontramos algumas vezes Jesus dizendo quem ele era. Em João 6,35, ele diz: eu sou o pão da vida. Em João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. Em João 10, 7, 9, ele diz: eu sou a porta. Em João 10, 11, 14, eu sou o bom pastor. Em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 15, 1, eu sou a videira verdadeira. Jesus é o grande eu sou. É o verbo encarnado. É Deus que se fez homem, o Criador de todas as coisas. O verbo, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre há de existir. O Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós. A luz veio, mas o verbo veio, a luz veio, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, Deus os poder serem feitos filhos de Deus. E a minha oração é que esse Deus maravilhoso, ele possa, através de Jesus, estar iluminando a tua vida, iluminando os teus olhos da fé, iluminando o teu caminho. E se você ainda não tomou essa decisão, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ou vai ao Pai, senão por ele. Não há outro caminho, a não ser Jesus Cristo. E como o Evangelho diz, e como eu já disse, o objetivo do Evangelho de João, em João capítulo 20, 30 a 31, nós encontramos lá, que Jesus Cristo fez muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo, você tem a vida eterna no seu nome. Se você já tem a vida eterna, que você possa se alegrar por conhecer o Verbo eterno e brilhe para a glória de Deus. Mas se você ainda não aceitou Jesus e ainda não tem a vida eterna, fique comigo. Vamos acompanhar cada sinal que nós encontramos no Evangelho de João, porque ele foi escrito para que você creia e para que você tenha a vida
eterna. E que nesses estudos, se você ainda não tomou a decisão, mas você possa tomar posse da vida eterna. Que Deus o abençoe. E se você participou e ouviu toda esta meditação na palavra de Deus, que o que foi falado aqui possa abençoar ricamente a sua vida. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. E que a paz dele esteja com você. Amém.